Esta noite, em Os Maiores Mistérios da História, ele era um herói de ação, um ícone cultural, uma lenda das artes marciais prestes a se tornar uma superestrela. O que realmente matou Bruce Lee? Todos conhecem a lenda, mas apenas um homem treinou ao seu lado durante seus últimos dias. E o que ele viu foi aterrador. Um corpo levado ao limite. Filmagens apagadas, avisos ignorados e uma obsessão secreta que pode ter custado a vida de Bruce. Isso não é teoria de fã, é um relato em primeira mão. E depois de ouvir o que Bolo Yeung finalmente revela, você nunca mais verá Bruce Lee ou sua morte da mesma maneira. Dois dos metais traço mais comumente associados a veneno. Isso me faz pensar se a morte de Bruce Lee teve alguma ligação com um crime. O homem que treinou ao lado de uma lenda. Bolo Yeung não era apenas mais um ator que por acaso cruzou o caminho de Bruce Lee. Esse é o primeiro erro que as pessoas cometem. Mostre-me um chute alto de Kung Fu. Muito antes das câmeras começarem a filmar, muito antes de Operação Dragão se tornar um mito. Bolo já estava imerso em um mundo que a maioria das pessoas apenas finge entender. Treinamento intenso. Disciplina obsessiva. Corpos levados além do conforto e, às vezes, além da segurança. E é exatamente por isso que suas palavras ainda têm peso hoje. Bolo nascido Yangtze. Era um fisiculturista competitivo em Hong Kong, quando Bruce Lee estava silenciosamente redefinindo o que o corpo humano era capaz de fazer. Enquanto o público via Bruce como extremamente rápido e invencível, Bolo via algo diferente de perto. As rotinas, o esforço, a maneira como Bruce nunca parava. Nem depois das filmagens. Nem depois do treino. Nem mesmo quando seu corpo claramente precisava. Aqui está um detalhe que a maioria dos fãs não menciona. Bruce não treinava como outros artistas marciais. Ele treinava como alguém correndo contra o tempo. Múltiplas sessões por dia, musculação, exercícios de golpes, corrida, alongamento, filosofia, anotações rabiscadas até tarde da noite. Bolo disse mais tarde que a velocidade de Bruce não era apenas impressionante, era alarmante, quase antinatural, como se ele estivesse forçando seu sistema nervoso a acompanhar sua ambição. E é aqui que as coisas começam a ficar perturbadoras. No set de Operação Dragão, Bruce não estava diminuindo o ritmo. Ele repetia as cenas várias vezes mesmo quando os diretores estavam satisfeitos. Entre as cenas, ele treinava. Quando os outros descansavam, ele se exercitava intensamente. Bolo percebeu que Bruce suava excessivamente, bebia pouquíssima água e estava emagrecendo drasticamente. Isso não era boato. Vários membros da equipe confirmaram posteriormente que Bruce havia se tornado obcecado em manter-se magro, quase esquelético, para os seus próprios padrões. Agora, imagine a pressão. As expectativas de Hollywood, o peso de toda uma cultura nas costas, a necessidade de provar seu valor em um sistema que o havia ignorado por anos. Bruce não estava apenas fazendo um filme. Ele acreditava estar travando uma guerra pela representatividade, e guerras não permitem descanso. Teorias começaram a surgir discretamente. Anos depois, alguns sussurraram que Bruce havia levado seu corpo a um estado metabólico perigoso. Outros alegaram que a desidratação severa poderia ter contribuído para isso. Houve até discussões sobre sensibilidade ao calor após suas glândulas sudoríparas terem sido parcialmente removidas no início de sua carreira. Nada disso era público naquela época, mas Bolo percebeu os sinais de alerta em tempo real. E a parte mais arrepiante, segundo pessoas próximas a Bruce, incluindo Bolo, é que ele minimizou a preocupação com um sorriso, disse que estava bem, que a dor era passageira, que a disciplina vencia tudo. Mas o que acontece quando a disciplina se torna obsessão? Essa pergunta paira no ar porque esta história não começa com a morte. Começa com um homem que se recusou a parar de correr, mesmo quando seu corpo silenciosamente implorava para que o fizesse. Bruce Lee. Depois, John Saxon. E depois quem? Depois de John Saxon, quem é o próximo ninguém? Por quê? A cena de luta que desapareceu e as filmagens perdidas ainda assombram os fãs. É aqui que as coisas começam a ficar estranhas. Se Bruce Lee e Bolo Yeung treinaram juntos, se respeitavam e compartilharam cenas em Operação Dragão, porque a luta entre eles não está no filme. Isso não é um boato. É uma pergunta real.
porque cenas de Bruce Lee e Bolo Yeung se enfrentando foram supostamente filmadas, coreografadas, ensaiadas e até mesmo presenciadas por membros da equipe. Mas na versão final, nada, apenas sussurros. De acordo com vários relatos de bastidores, Bruce queria especificamente que Bolo trouxesse intimidação bruta para o filme, não apenas como ator, mas como um símbolo de força bruta, o Yin para o Yang, movido à velocidade de Bruce. E durante as filmagens, eles supostamente gravaram uma sequência curta e intensa de 1 contra 1. Mas, por razões nunca oficialmente explicadas, essa cena não passou da sala de edição. O diretor Robert Clouse nunca confirmou publicamente. Os executivos da Golden Harvest mantiveram silêncio. Então, onde está? Até hoje, fãs e historiadores de cinema especulam sobre o que aconteceu. Alguns dizem que a cena foi cortada para melhorar o ritmo do filme. Outros acham que foi removida porque fazia Bruce parecer muito vulnerável. E há as teorias mais sombrias, de que a cena foi intencionalmente escondida após a morte de Bruce porque mostrava demais, talvez um lado diferente dele, talvez algo que ele não quisesse que o mundo visse. O próprio Bolo permaneceu em silêncio por anos sobre o assunto, mas em entrevistas posteriores ele deu a entender que a luta existia. Ele não confirmou a existência da luta, mas também nunca a negou. Quando perguntado diretamente, ele simplesmente sorriu e disse: Bruce sabia o que ficava bem na câmera. Ele não perdia tempo. O que levanta outra questão. Se aquela filmagem era real, o que mais foi filmado e arquivado? Vários filmes de Bruce Lee foram cercados por rolos de filme desaparecidos. Cenas alternativas e edições inacabadas sendo o Jogo da Morte o mais infame deles. Mas Operação Dragão deveria ser o grande sucesso de Hollywood, a produção impecável. Então, como algo tão grandioso, uma luta entre dois ícones desapareceu sem deixar rastro. Há até rumores de que rolos perdidos ainda existam em coleções particulares de ex-editores, coordenadores de dublês ou funcionários do estúdio, mas nada jamais veio à tona. Sem data, sem fotograma. Apenas a lenda. O estranho caso das glândulas sudoríparas desaparecidas de Bruce Lee. Agora, esta é a parte que ainda intriga as pessoas. Muitos fãs não sabem disso, mas... De acordo com várias biografias e relatórios médicos vazados de Hong Kong, Bruce Lee teria se submetido a um procedimento cirúrgico para remover as glândulas sudoríparas das axilas. Por quê? Por um motivo simples, ele não queria manchas de suor visíveis nas câmeras. Pense nisso por um segundo. Bruce era tão obcecado com sua imagem na tela, tão focado na perfeição, que até mesmo a ideia de manchas de suor o distraía. À primeira vista, parece inofensivo, apenas cosmético, mas por trás dessa decisão pode estar a pista mais negligenciada no mistério de sua morte. Porque pense bem o que acontece quando um dos principais sistemas de resfriamento do corpo deixa de funcionar. Quando você está treinando como uma máquina filmando sob luzes intensas no calor tropical de Hong Kong, desidratado e em processo de perda de peso, e mesmo assim não consegue suar direito. Médicos já se pronunciaram sobre o assunto. Vários apontaram para a possibilidade de insolação ou falha na termorregulação. Com as glândulas sudoríparas comprometidas, Bruce pode ter sido mais vulnerável ao superaquecimento do que se imaginava. Isso não é ficção, é ciência. E para piorar a situação, semanas antes de sua morte, Bruce já havia desmaiado uma vez em maio de 1973 durante uma sessão de dublagem. Ele apresentou inchaço cerebral, desorientação e foi levado às pressas para o hospital. Parece familiar. Porque é. Esse foi o primeiro tiro de advertência. Edema cerebral, o mesmo que o matou em julho. Mas o que Bruce fez depois do primeiro colapso? Deu de ombros, voltou ao trabalho, continuou se esforçando, porque era assim que ele era. Descansar era sinal de fraqueza. A dor era um teste. Ele não apenas praticava artes marciais, ele vivia em seus extremos. E é aqui que as coisas tomam um rumo sinistro. Alguns especialistas acreditam que Bruce pode ter experimentado diuréticos, substâncias que eliminam água do corpo para manter aquele físico definido. Combine isso com suor excessivo ou a falta dele. A umidade de Hong Kong e a atividade física incessante, e o corpo chega a um ponto de ruptura. A maldição de Bruce Lee, de que ele realmente estava fugindo.
Há um aspecto que as pessoas raramente mencionam abertamente porque não tem a ver com ciência, treinamento ou mesmo Hollywood. Tem a ver com medo. Um medo que Bruce Lee supostamente carregou consigo até o fim, o medo de estar sendo observado, seguido, talvez até caçado. Alguns chamam isso de superstição, outros de maldição de Bruce Lee. Vamos voltar um pouco no tempo. A família de Bruce já havia sofrido tragédias muito antes de Operação Dragão chegar aos cinemas. Seu irmão mais velho, também chamado Bruce, morreu na infância. Na cultura chinesa, isso era considerado um mau presságio. Para enganar os espíritos, seus pais lhe deram o apelido feminino de Saifon, que significa Pequena Fênix, na esperança de que as forças do mal o ignorassem. E Bruce acreditava nisso profundamente. Ele não descartava os avisos espirituais. Aliás, várias pessoas próximas a ele se lembravam de que ele às vezes falava sobre uma morte precoce, como se já estivesse escrito destino, uma sombra da qual não conseguia se livrar. Ainda mais assustador, Bruce teria dito à sua esposa Linda várias vezes que não achava que viveria além dos 33 anos. Ele morreu aos 32. Ainda acha que é tudo mito. Agora, observe o momento. Apenas algumas semanas antes de sua morte, Bruce filmou uma cena bizarra, quase profética para Jogo da Morte, na qual seu personagem finge a própria morte. Desaparece e retorna sob uma identidade diferente. Ele chega a estar deitado em um caixão. Essa filmagem ainda existe. É arrepiante. E depois há Brandon Lee, filho de Bruce, carismático, talentoso, seguindo os passos do pai. Ele morreu durante as filmagens de O Corvo também, em circunstâncias misteriosas. Uma arma cenográfica disparou um projétil real, matando-o instantaneamente no set, na frente da equipe. Pai e filho, ambos artistas marciais, ambos estrelas em ascensão, ambos mortos, cedo demais. Ambas as mortes envoltas em perguntas. Alguns dizem que é coincidência, outros dizem que é uma maldição que vai além da genética. O caderno secreto de Bruce e as páginas finais sobre as quais ninguém fala. Há algo que raramente é mencionado: os diários de treino pessoal de Bruce Lee. Não os livros de filosofia refinados como o tal do Jeet Kune Do, que chegaram às livrarias após sua morte. Basicamente, trata-se de uma compilação e organização das anotações de Bruce Lee sobre suas filosofias de luta. Não estamos falando das anotações manuscritas que Bruce rabiscava entre as filmagens. Os treinos e as estratégias para seus próximos movimentos. E o que havia nessas páginas finais. Esse é o mistério que ainda intriga os fãs em busca de respostas. Bruce era obcecado por documentar tudo. Sua dieta, rotinas, lesões, objetivos, até mesmo seus estados emocionais. Ele registrava as repetições até o segundo. Monitorava suas reações a alimentos específicos. Ele até anotava níveis de clareza mental, quase como se estivesse tentando medir seu espírito da mesma forma que media sua velocidade. Tratava seu corpo como um experimento. Mas o que é realmente surpreendente é o que veio à tona nos dias seguintes à sua morte, de acordo com o amigo próximo Danny Inosanto e vários biógrafos posteriores. Os últimos cadernos de Bruce mostravam mudanças repentinas, não nas técnicas, mas no tom. Em vez de uma escrita tática e precisa, suas últimas anotações eram dispersas, repetitivas, quase frenéticas. Uma frase se repetia constantemente: descansar é uma arma. De que Bruce estava fugindo? Ele estava tentando se convencer a diminuir o ritmo ou era um aviso? Um pedido de socorro que só as páginas podiam ouvir. E então vem a parte mais estranha. Várias páginas estavam faltando, arrancadas, desaparecidas. A esposa de Bruce, Linda, confirmou que certas anotações nunca foram recuperadas. Alguns afirmam que as páginas foram removidas antes mesmo da polícia chegar ao apartamento dele. Outros dizem que executivos do estúdio tiveram acesso a elas antes dos investigadores. Até hoje, ninguém sabe quem levou essas páginas ou por quê. A autópsia sussurrada e os detalhes que não se encaixam. Aqui está um detalhe que nunca chegou às manchetes, mas continua surgindo em entrevistas discretas e tópicos obscuros de fóruns. De acordo com várias testemunhas oculares e conversas informais com a equipe médica de Hong Kong, o corpo de Bruce Lee foi encontrado sem água no estômago.
A verdade sobre a morte de Bruce é que por vários anos, a partir de 1970, quando machucou as costas, ele precisou tomar analgésicos para aliviar a dor intensa que sentia devido à lesão na região lombar. Nem uma gota. Esse fato por si só pode não parecer muito até você perceber o que isso implica. Bruce havia passado o dia inteiro filmando sob um calor escaldante. Ele estava perdendo peso treinando, revisando cenas de Jogo da Morte com Betty Ting Pei. Ele até reclamou de uma forte dor de cabeça, um sintoma frequentemente associado à desidratação severa. E, no entanto, durante a autópsia, o conteúdo estomacal revelou a ausência total de alimentos e água. Agora pare por um segundo. Por que ele não estava bebendo? Ele estava evitando água propositalmente para se manter magro para as câmeras. Ele estava usando diuréticos ou outros métodos extremos de perda de peso, ou, e aqui está a pergunta que causa arrepios, ele seguia algum regime secreto, um que nem mesmo seus amigos mais próximos entendiam completamente. Alguns artistas marciais que treinaram com Bruce insinuaram mais tarde que ele havia desenvolvido um sistema interno experimental, um método de condicionamento a seco inspirado em práticas orientais, onde o corpo era treinado para funcionar com o mínimo de estímulos externos. Em resumo, comer menos, beber menos, aguçar o foco. Isso soa quase mítico, até você se lembrar do quão longe Bruce estava disposto a ir para ser diferente. Ele não estava apenas ultrapassando limites, ele os estava obliterando. Mas a biologia não se importa com disciplina. O cérebro humano precisa de hidratação para funcionar. A falta dela pode fazer com que o cérebro inche contra o crânio edema cerebral. A causa oficial da morte de Bruce. As peças começam a se encaixar. As dores de cabeça, o colapso anterior, a exaustão, o estômago vazio, o sistema a seco. E é aqui que fica mais suspeito. Havia rumores de que partes da autópsia completa nunca foram divulgadas, que alguns memorandos internos e resultados de laboratório foram lacrados sob pressão da Golden Harvest ou de seguradoras. Até mesmo a família de Bruce, anos depois, insinuou que alguns arquivos estavam incompletos ou censurados. A misteriosa ligação telefônica horas antes da morte de Bruce. Vamos falar sobre algo que fica soterrado por todas as manchetes, teorias da conspiração e laudos toxicológicos. Uma única ligação telefônica que Bruce Lee teria recebido poucas horas antes de morrer. Poucas pessoas mencionam isso e menos ainda sabem o que foi dito, mas aconteceu. De acordo com diversos relatos, incluindo declarações de Raymond Chow, produtor de Bruce, e depoimentos esparsos de pessoas ligadas ao estúdio Bruce, estava ao telefone pouco antes de reclamar de dor de cabeça e se deitar no apartamento de Betty Ting Pei. Agora, aqui é onde a coisa fica estranha. Ninguém sabe quem estava do outro lado da linha e Bruce nunca contou a Betty sobre isso. Alguns dizem que era o próprio Chow discutindo revisões do roteiro de Jogo da Morte, mas Chow negou posteriormente ter sido a última pessoa a falar com Bruce naquele dia, dizendo que a reunião já havia terminado. Outros afirmam que era uma ligação de um sócio de Hong Kong, alguém com quem Bruce havia rompido recentemente por questões de controle criativo. Havia crescentes tensões entre Bruce e alguns investidores locais que achavam que ele estava ficando grande demais para ser controlado. Ele tinha planos de abrir sua própria produtora. Isso não agradou a todos, mas existe uma terceira teoria, e esta é a que ainda intriga os fãs mais fervorosos. Um rumor não confirmado sugere que a ligação veio de um número estrangeiro, possivelmente americano, e que Bruce, que se preparava para retornar definitivamente a Hollywood, pareceu abalado após desligar. Alguns dizem que ele andou de um lado para o outro. Outros que ficou quieto, mas o momento passou e ninguém o pressionou sobre o assunto. O que é estranho é que não há registro oficial dessa ligação. Ela não foi documentada pela polícia, nem incluída nos relatórios iniciais, mas várias pessoas próximas a Bruce, incluindo 2 vizinhos de Betty, mencionaram posteriormente tê-lo ouvido falando animadamente ao telefone pouco antes de seu colapso. A misteriosa apólice de seguro que causou estranheza. Aqui está algo que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, e depois de saber é difícil esquecer. Apenas alguns meses antes de sua morte, Bruce Lee assinou discretamente uma apólice de seguro de vida multimilionária. No papel, isso pode parecer uma decisão inteligente. Bruce tinha uma família jovem, contratos internacionais em vista
e uma carreira em ascensão. Mas o momento escolhido é o que chama a atenção, porque não se tratava de uma apólice comum. De acordo com relatos vazados e investigações aprofundadas feitas por vários jornalistas de Hong Kong, a cobertura de Bruce incluía uma cláusula para morte súbita acidental em países estrangeiros. Isso é específico demais, diriam alguns. E tem mais, apenas algumas semanas antes de falecer, Bruce teria visitado um segundo escritório para revisar os termos. Por que tanta urgência? O que ele sabia? Algumas fontes internas, incluindo um ex-sócio da Golden Harvest, afirmaram posteriormente que Bruce havia recebido mensagens ameaçadoras relacionadas à sua independência financeira. Ele estava se afastando de contratos tradicionais, com estúdios criando sua própria produtora e estava nos estágios iniciais de negociação de um acordo de distribuição com investidores americanos. Em outras palavras, ele estava se tornando intocável, poderoso, solitário, um ponto incontrolável. E esse tipo de independência não combina com pessoas que construíram seus impérios controlando o acesso a informações privilegiadas. A verdadeira bomba veio depois. Quando repórteres tentaram acessar os documentos de pagamento. A maior parte das informações estava lacrada, completamente censurada. Nem mesmo a própria família de Bruce sabia o valor total ou os beneficiários da apólice final. Até hoje, ninguém fora desse círculo sabe quem recebeu ou quanto. E não é só isso. Um dos advogados de longa data de Bruce, que ajudou a redigir o contrato, misteriosamente deixou Hong Kong poucas semanas após a morte, mudou-se para outro lugar sem declaração pública. Sem entrevista, simplesmente desapareceu. O funeral apressado e o motivo pelo qual o mundo não teve permissão para se demorar. Há algo que ainda incomoda muita gente. A morte de Bruce Lee abalou o mundo, mas tudo o que se seguiu aconteceu muito rápido. Os preparativos para o funeral, as declarações oficiais, o encerramento. Tudo ocorreu num ritmo que deixou pouco espaço para perguntas quanto mais para respostas. Em poucos dias, o corpo de Bruce foi levado para fora do país. O acesso do público foi limitado. As coletivas de imprensa foram breves. E, crucialmente, não houve um velório público prolongado em Hong Kong, apesar de ele ser a maior estrela da Ásia na época. Bruce Lee era o sonhador. Vou para Hollywood. Vou ser uma estrela de cinema. Não tínhamos ideia de quão focado, quão intenso ele estava em realizar esse sonho. Para um homem cuja vida foi vivida sob os holofotes, a morte repentinamente chegou como um véu. Alguns jornalistas alegaram posteriormente que foram desencorajados a investigar. Não ameaçados diretamente, apenas silenciados discretamente. Pedidos de esclarecimentos médicos mais aprofundados foram redirecionados. Questionamentos sobre desabamentos anteriores foram ignorados. A mensagem era sutil, mas clara. A história estava encerrada. Mas pessoas próximas perceberam algo mais. Vários dos parceiros de treino mais próximos de Bruce não estavam presentes nos momentos finais. A viagem foi adiada. As notificações chegaram tarde. Até mesmo Bolo Yeung, que mais tarde falaria com cautela sobre o estado de saúde de Bruce, teria sido informado depois que decisões importantes já haviam sido tomadas. Esse momento é crucial. Por que tanta pressa? Uma teoria é simplesmente a de minimizar os danos. Operação Dragão estava prestes a ser lançado mundialmente. Uma narrativa transparente protegeria o filme, os estúdios e o legado de Bruce como um ícone inabalável. Complicações, exaustão, ambiguidade médica, limites humanos. Nada disso vendia mitos. Lendas não morrem de forma trágica. Eles morrem de repente, silenciosamente e definitivamente. E há ainda outra teoria sobre o que as pessoas que administravam os assuntos de Bruce temiam que pudesse vir à tona se houvesse tempo. Se mais médicos falassem, se mais treinadores comparassem informações, se jornalistas ligassem os pontos entre o colapso de maio e a morte em julho. O tempo é perigoso quando as histórias não se encaixam. Por isso, agiram rapidamente, fecharam fileiras, deixaram o mundo de luto, mas sem investigar. Assine e clique no card na sua tela agora mesmo.